Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos têm um exemplar da Bíblia? Levante ela assim para eu ver. Levanta a sua Bíblia, olha só que coisa linda. Busque o livro dos Salmos, Salmos de número 137. Enquanto você busca o texto para a nossa leitura, eu glorifico a Deus pela oportunidade de poder estar aqui junto com vocês, cultuando e sentindo a presença do Espírito Santo, que é uma verdade em nosso meio. Deus seja muitíssimo louvado pela vida do vosso pastor, que preside este campo, este ministério, pastor Elias, até agora à tarde, após o almoço, nos recebeu ali na sua sala, e podemos sentir a presença do Espírito Santo ao ouvir dele algumas experiências. Deus seja louvado pela vida do vosso pastor, e eu deixo a saudação do meu pastor ali em Curitiba, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, ao pastor Elias e toda a comitiva de obreiro que compõe o corpo eclesiástico aqui na AD Perus. Deus seja muitíssimo louvado pela vida do pastor André Bueno, que tem nos recebido, nos recepcionado, tem acreditado em nosso ministério, chamado e vocação, e nos convidou para estar aqui. Deus seja louvado pela vida do pastor André Bueno, sua digníssima esposa missionária Midian Bueno. Muito obrigado. Estou sem palavras mesmo para agradecer essa oportunidade de ser útil ao reino, à Igreja de Cristo, nesse tão lindo congresso de adolescentes. Eu não falo isso de forma demagógica ou como um chavão ou conchavo, mas até então eu não tinha conhecido uns adolescentes tão fervorosos e cheios do Espírito Santo igual a vocês. Saudando o pastor André, missionária Midian, o pastor Flávio, pastor Alan, todos que compõem aí a coordenação, diretoria do campo e todos os demais companheiros. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu sou alvo de muitos milagres da parte de Deus. Dentre tantos está o milagre do matrimônio, gente. Não foi fácil, mas eu casei, porque Deus faz coisas milagrosas. Os adolescentes, jovens, solteiros, acima dos 16 anos, levante a mão para eu conhecer você. Levante, deixa a mão levantada, porque vai agora como palavra de profecia para a tua vida. Se eu casei, tu também casarás. Opa! Ainda que seja um dia antes do arrebatamento da igreja, o milagre acontece na sua vida também, amém? A irmã Jeane, minha esposa, não pôde estar com a gente desta vez, mas está nos acompanhando pela transmissão, e eu mando um beijo. É a mulher mais linda do universo, viu? Mulher mais linda do universo, cantora, mulher de Deus, a base do meu ministério. Deixo aqui a saudação também do meu coordenador geral da UMADS. A gente cuida de uma juventude, a UMADS Regional Boa Vista, são 25 lideranças, 25 congregações. Em Curitiba, nós temos como coordenador o evangelista Natanael Silva. A minha saudação e o meu abraço. Queridos irmãos, Salmos de número 137, quantos encontraram, diga cantando, eu encontrei. Coisa linda, eu ouvi um contralto, um soprano, um falsete, ouvi também aqui um terror, né? Tenor, melhor. Salmos de número 137 está escrito assim: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Tome o seu assento, me preste um pouco da sua atenção e um pouco da sua paciência. Eu resido em Curitiba há 8 anos, mas sou oriundo da Bahia e o baiano é paciente, e eu conto um pouquinho da sua paciência também. Queridos irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, lemos aqui um dos mais fascinantes
cânticos do livro dos Salmos. É verdade que o livro dos Salmos expressa os sentimentos da alma humana. É por isso que você vai ler salmos que nos amedrontam, salmos que nos encorajam, salmos que nos faz sentir-se confiante, salmos que nos alegra e nos leva a festejar, salmos de júbilo, salmos também de melancolia e de tristeza. Esses salmos de número 137 é um salmos de lamento, é um cântico de lamentação, porque está falando a respeito do povo de Judá que tinha sido levado para o cativeiro babilônico. Povo de Judá, esse povo sempre recebeu de Deus um carinho especial, um cuidado especial. Deus sempre zelou por eles. Mas apesar de Deus zelar por Judá, eles eram um povo bastante vulnerável na questão da espiritualidade, na questão da adoração a Deus. Por inúmeras vezes, esse povo virou as costas para o Deus de Abraão, o Deus invisível, porém real, para acender incensos àqueles que nós chamamos de pseudos-deuses, que tem até uma imagem de escultura. Na imagem tem olhos, porém não enxergam. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Alguns têm até pés, mas não conseguem se locomover, mas são locomovidos pelas mãos de homens. Eles virando as costas para Deus, praticando aquilo que Deus sempre abominou, que nós chamamos de idolatria. Deus permitia que uma nação ímpia, uma nação pecadora, mas cheio de malignidade, entrasse no meio do seu povo e os levasse cativo ou os escravizava em sua própria terra. Isso aconteceu não apenas uma vez, aconteceu inúmeras vezes, a ponto de se tornar um ato costumeiro. O povo pecava, prevaricava, Deus permitia que o povo fosse escravizado e sofresse uma escravatura. Chegando lá no período de escravidão, eles rasgavam as vestes, se cobriam de pano de saco, se cobriam de cinza e demonstravam que estavam arrependidos. Deus levantava dentro do seu povo um libertador ou enviava um libertador para libertá-los. Isso foi algo contínuo. O povo prevaricava, Deus permitia o sofrimento, o cativeiro, o povo demonstrava arrependimento e Deus o salvava. O povo pecava, prevaricava, praticava idolatria, Deus permitia que alguém os escravizasse e quando eles estavam sofrendo, eles demonstravam que estavam arrependidos e Deus os livrava. Só que na época dos profetas, Deus levantou alguns para deixar o povo de Judá totalmente ciente que haveria de chegar um tempo que Judá clamaria, Deus ouviria, mas não responderia. Haveria de chegar um tempo que Judá gritaria por socorro e o socorro não iria vir. Haveria de chegar um tempo que ele gemeria, Deus ouviria o gemido, mas não os atenderia. Quem mais profetizou, até datando uma data específica que eles ficariam sofrendo e ficariam como escravos, fora o profeta Jeremias, que até sofreu alguns conflitos existenciais, totalmente melancólico e meio que depressivo. Ele aceitou o chamado e a vocação de Deus, mas depois de muito profetizar, depois de muito pregar, e o povo não dá credibilidade às profecias e à voz de Deus que saía através da sua boca, ele entrou em um colapso de frustração, que um dia ele chega para Deus e diz: o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei. O Senhor disse que onde me enviasse eu iria, e eu estou indo. O que me mandasse falar, eu falaria, eu estou falando. O problema não é eu que estou deixando de ir, porque eu estou indo.
O problema também não sou eu que estou deixando de falar, porque eu estou falando. O problema é esse povo com um coração petrificado, endurecido, povo de dura cerviz, casa rebelde. Eu profetizo e ninguém se converte. Os reis estão entregues à corrupção. A sociedade está entregue a tudo quanto é tipo de imoralidade. E os sacerdotes do Senhor se apostataram da fé. Ninguém mais valoriza a adoração ao Senhor. Ora, eles adoram a ti, outra hora eles estão adorando outros deuses. Eu não vou mais profetizar. Só que Deus convence o profeta, leva-o até uma casa chamada Casa do Oleiro, aonde ele vê um oleiro fazendo uma obra sobre as rodas. Esse oleiro está com um vaso nas mãos, e esse vaso, de repente, se quebra nas mãos do oleiro. E é interessante dizer que não foi o oleiro que quebrou esse vaso, mas foi o vaso que quebrou nas mãos do oleiro. E Deus disse para o profeta: Jeremias, você está vendo esse oleiro? Sim, Senhor. O oleiro sou eu. Você está vendo este vaso? Sim, Senhor. Essa é a casa de Judá. Você percebeu que foi o vaso que se quebrou, Jeremias? Sim. Então, da mesma forma, Judá, pelas suas escolhas inconsequentes, sofrerá duras consequências. Eles vão se quebrar. Eles, pelas suas escolhas, vão se autodestruir. Por não obedecer a minha voz, não obedecer os meus mandamentos, eles ficarão em pedaços. Jeremias continua a profetizar para o povo, mas o povo não estava nem aí, não acreditava na voz de Deus através da boca do profeta. No ano de 585, 589, 606 a.C. aproximadamente, Deus levanta uma nação poderosa. Eu estou falando da grande Babilônia, que tem todas as armas de milícia da época. Governando essa nação está o déspota e infanticida Nabucodonosor, que está destruindo todas as outras nações e levando os filhos dessas nações como escravo para a Babilônia. Chega em Judá, destrói os seus muros, a sitia, faz praticamente uma chacina, mata o exército de Judá, contamina o templo do Senhor, nem as mulheres grávidas foram poupadas. Este exército da Babilônia não pouparam nem as crianças, pegam as crianças pelas pernas e bate com a cabeça sobre as pedras. Crueldade, maldade, com sangue nos olhos. Judá é totalmente destruída. Aqueles que restaram são levados como escravos para a Babilônia. Um historiador diz que quando esse povo está indo em direção à Babilônia, alguns, com arrogância no coração, diz: quando nós chegarmos lá na Babilônia, vamos fazer igual os nossos pais na fé fizeram. Vamos rasgar as nossas vestes, vamos nos cobrir de pano de saco e de cinza. E da mesma forma que Deus se voltou para livrar e resgatar os nossos pais, Ele também se voltará para nós e nos salvará deste cativeiro. Só que parece que esse povo tinha se esquecido, que Deus tinha levantado um profeta para dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o povo de Judá: eu estou cansado de vestes rasgadas, eu estou cansado de arrependimentos fajutos, eu estou cansado de encenações. Eu não quero mais que vocês gastem dinheiro com vestes novas para rasgar e demonstrar que estão arrependidos. Eu quero que o coração de vocês sejam despedaçados. Eu quero que o coração de vocês sejam quebrados. Eu quero que o arrependimento de vocês sejam verdadeiros, mediante um coração quebrantado e contrito, porque assim eu não desprezarei a adoração e o arrependimento de vocês. A história vai dizer que quando este povo chega na Babilônia, eles procuravam os cios da Babilônia, pegavam os seus instrumentos musicais, em especial aqui está a harpa, e começavam a entoar
os cânticos que eles entoavam em Sião, quando eles faziam as romarias em direção ao templo, para ver o sacrifício que os sumos sacerdotes faziam lá. E eles, totalmente entusiasmados, rasgavam as vestes, se cobriam de pano de saco e de cinza, e começavam a entoar o cântico a Deus com as suas harpas, e dizia: Deus, nós estamos arrependidos, volta-te para nós. E Deus não se voltou, passou um ano. O povo rasgava as vestes, se cobria de pano de saco e cinza, entoava cânticos e dizia: Deus, estamos arrependidos, volta-te para nós e nos salva. E Deus não os salvava. As outras nações e povos que foram levados cativos juntamente com o povo de Judá, ao ver e perceber o povo de Judá entoando cânticos em uma terra estrangeira, eles paravam e não entendiam e começavam a questionar: como é que pode? Esse povo está escravizado igual a gente, está longe da sua pátria, estão longe do seu templo, estão longe do seu Deus, perdeu os seus parentes, perdeu os seus familiares, eles estão distantes de tudo e de todos, e mesmo assim, eles continuam adorando o seu Deus. Ei, canta mais desses cânticos aí de vocês, porque a alegria de vocês nos contagia também. Cante, adore o seu Deus, que isso está nos contagiando. Aqueles que levaram o povo de Judá cativo, os opressores, aqueles que a base de chicotada dizia para o povo de Judá: trabalhe, vai, trabalhe, faça o seu serviço, isso, trabalha. Quando eles viam o povo de Judá cantando, eles paravam e diziam: gente, trabalhe, faça o serviço de vocês, mas não deixa de cantar esse cântico não, porque esse cântico que vocês cantam nos alegra, traz paz para a nossa alma, é contagiante, parece que vocês trazem a espiritualidade da terra de vocês aqui para nós. Continue a cantar, mas o povo está rasgando veste, se cobrindo de pano de saco, se cobrindo de cinza, estão dizendo: Deus, estamos arrependidos por 10 anos, a mesma atitude por 20 anos, a mesma atitude por 30 anos, a mesma atitude por 40 anos, a mesma atitude por 50 anos. Deus não os livrou, Deus não os resgatou, Deus não os restaurou, Deus não levantou um libertador como das outras vezes, Deus não suscitou um Sansão para acabar com todos os inimigos. Deus deixou eles no cativeiro babilônico. É verdade que nesse período, alguns que tinham ido para lá já estavam velhos, outros já tinham morrido, outros agora nasceram no cativeiro babilônico. E eles vão agora para junto dos rios da Babilônia, não para cantar, eles vão para pendurar suas harpas nas árvores que nascia do rio. Os salgueiros penduravam suas harpas sem entusiasmo, sem motivação, sem ânimo, sem alegria para cantar. As outras nações, aqui no texto você vai ver, que começaram a sentir falta, missionária Midian, do louvor do povo de Judá. E eles vão dizer: gente, ei, quando vocês chegaram aqui, vocês nos davam razão para viver, vocês nos davam alegria para viver, vocês não se entregavam à escravatura, mas vocês louvavam o Deus de vocês, e nós estamos com saudade daquelas canções que vocês cantavam. Volte a nos alegrar com uma das canções que vocês cantavam lá em Sião. E o povo dizia: não podemos cantar, não conseguimos cantar. Os opressores, aqueles que estavam escravizando o povo de Judá, olhavam para eles e diziam: pessoal, vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo o serviço de vocês, mas nós não estamos vendo mais aquela alegria de vocês. Cadê aqueles cânticos que vocês cantavam quando aqui chegaram, que eram os cânticos de Sião? Volte a nos alegrar com um dos cânticos da terra de vocês. E o povo de Judá dizia: nós não podemos cantar. Aí alguém diz: por que vocês não conseguem cantar? E eles diziam: não tem como, não há possibilidade, nós perdemos a motivação, nós perdemos o entusiasmo, e não tem como nós cantarmos o cântico do Senhor em uma terra estranha. Perceba aqui, queridos, perceba aqui, que existe 2 gerações desmotivadas, desanimadas.
Existem duas gerações sem entusiasmo para cantar. A primeira geração é a geração que experimentou a espiritualidade que havia em Jerusalém. A primeira geração é que viu a glória do templo em Jerusalém. A primeira geração é aquela que viu a manifestação de Deus e tudo quanto Deus tinha feito ao seu povo em Jerusalém. Agora tem uma geração que foi criada longe da sua pátria. Foi criada distante do templo, foi criada distante do seu Deus, foi criada distante da espiritualidade. Essa geração antiga ficava olhando para trás e dizia: olha, vocês não viram, vocês não enxergaram, mas quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício anualmente, a glória de Deus pairava no templo, o templo se enchia de fumaça, era algo extraordinário. Olha, vocês não viram e vocês não sabem, mas o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Judá, por amar o seu povo, já abriu o mar, por amar o seu povo, enviou pestes lá no Egito, por amar o seu povo, o sustentou no deserto, fazendo com que brotasse da terra algo que até hoje nós não sabemos que é, mas se chamava maná. O Deus nosso de Israel já fez coisas maravilhosas, fez Rio Jordão se abrir, fez as muralhas caírem. O nosso Deus já fez muitas coisas e sempre se manifestava em nosso meio. Vocês não viram e talvez nunca vão ver, e nós talvez nunca viveremos ou veremos aquilo que o nosso Deus fez no passado. Nós não temos motivo para cantar, nós não temos motivo para salmodiar, nós não temos motivo para tocar as nossas harpas, então nós a penduramos. Agora existe uma outra geração que não viu, não viveu, não conheceu. Essa geração conheceu apenas de ouvir falar, apenas das experiências daqueles velhos que estavam ali dizendo para eles como era. Eles talvez também nunca veria, nunca enxergaria, nunca viveria. Eu quero fazer um paralelo com essas duas gerações do Salmo 137, com duas gerações que está presente no tempo de Ernos. Eu estou falando aqui com uma geração que vive de saudosismo, uma geração que já foi, que já viveu, que já sentiu, que já fez. É por isso que quando você para conversar para alguém, de repente ele vai dizer: ah, na minha época, Jesus batizava com o Espírito Santo na escola dominical. Ah, na minha época, Jesus batizava com o Espírito Santo no culto de ensino. Ah, na minha época, eu vi paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar, mudo falar. Na minha época, eu vi grandes coisas acontecendo. Esse tipo de pessoa teve grandes experiências, que é bom para nós ouvir. Sim, é bom para nós vivermos também essas experiências no passado. O problema é que elas estão apegadas ao passado e está dizendo: já fez, já fui, já vivi. Só que Deus está dizendo: eu não quero saber do tempo passado, eu quero saber que esse é o tempo. Você pode ser, você pode sentir e você pode viver. Existe essa geração que está apegado às coisas do passado e não consegue viver aquilo que Deus tem para nós no presente. Não consegue viver o avivamento que Deus tem para nós no presente. E é por isso que muita gente se apega às histórias dos reformadores. Essa geração presente aqui, nossa, adolescentes, jovens, sempre cita os reformadores, né? Aí tem alguém que diz: ah, o avivamento da igreja primitiva, maravilhoso. Ah, o avivamento de John Hus. Ah, o avivamento de Martinho Lutero. Ah, o avivamento de Zygmunt, reformador da França. Ah, o avivamento de John Knox, reformador da Escócia. Ah, o avivamento de Jerônimo Savonarola, da Itália. O avivamento de
Jonathan Edwards da Nova Inglaterra. Só que esses avivamentos é bom para nós sabermos. Só que Deus não quer que a gente fique apegado ao avivamento dos outros. Ele está dizendo: está na hora e é chegado o tempo de vocês buscar a experiência de vocês, o avivamento que eu tenho para vocês, a vida de comunhão com vocês. Oh, há uma presença aqui nessa casa. Você pode levantar uma das suas mãos, por gentileza? Isso, a mão direita, toca nessa pessoa que está na sua direita e agora. A mão esquerda, levanta, toque na pessoa que está na esquerda, dá uma chacoalhada nela, que ela está quase dormindo, e diga para ele e para ela assim, ó: o avivamento passado, diga, o avivamento passado serve para nos inspirar, mas não se esqueça que Deus tem um avivamento no presente para a gente viver. Vai, diga. Isso. Eu vou repetir, repete para ela, para ele aí. O avivamento passado, fala, serve para nos inspirar, mas não se esqueça que tem um avivamento no presente para a gente viver. Oh, aleluia. Eu falei da geração passada, agora tem uma geração no presente. A geração do presente, há quem diz por aí que é a geração de cristãos mais fracassadas de todos os tempos. E se for por essa geração, nós seremos os primeiros a encher o inferno mais rápido que todas. Sobre a geração do presente, eu vejo que sim, há pessoas descompromissadas com Deus, há pessoas que não querem contato com Deus, há pessoas que não querem vida com Deus, há pessoas que não querem comunhão com Deus, há pessoas que não querem vida de intimidade com o Espírito Santo. Sim, tem nessa geração pessoas que frequentam o templo apenas por frequentar, faz disso aqui tantas coisas, menos a casa de Deus. Por exemplo, nessa geração tem pessoas que fazem do templo um cinema, aonde ele vai para assistir um filme que gosta, aonde ele vai para assistir alguma coisa que atrai. Outras pessoas fazem deste lugar aqui uma casa de espetáculo, aonde ele vem assistir uma exposição, uma peça teatral. E por isso que, para algumas pessoas, cantores viraram celebridades, pregadores se tornaram popstar gospel, e muitos não querem nem mais ouvir a palavra, eles querem uns stand-up comedy gospel, porque faz desse lugar como se fosse um cinema, uma casa de teatro. Mas a gente tem que entender que esse lugar aqui não é cinema, não é casa de espetáculo. Esse lugar aqui, no Antigo Testamento, é chamado de Betel, casa de Deus. É chamado também de Peniel, um lugar onde nós temos um encontro face a face com Deus. E Jesus disse: a casa do meu Pai é para ser chamada casa de oração. O que é casa de oração? Um lugar onde eu tenho contato com Deus, eu falo com Ele, Ele fala comigo, eu toco nele pela fé, e Ele toca, mudando toda a minha vida, toda a minha história, mudando todo o meu viver. Alguns fazem desse lugar aqui também uma agência matrimonial, o lugar onde ele vem para conquistar pessoas, o lugar onde ele vem para arrumar o seu par. E não é errado não. O melhor lugar sim para você encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, é aqui, não é nas baladas. O problema é que nesse momento aqui agora, não é o momento de você conquistar o coração dessa pessoa que está do seu lado. Esse é o momento de você conquistar o coração de Deus. Existe uma geração difícil, porém, existe uma geração que, ao ouvir as experiências do passado, ao ouvir o que Deus fez no passado, parece que a sua alma fica como uma terra seca e árida. O seu ser e a sua interioridade fica gritando e bramando como as costas anseias pelas águas.
não viveram, mas ficam sedentos para viver. Ao ouvir as experiências, eles começam a dizer: faz outra vez, Deus. Faz outra vez. Faz outra vez, Deus. Faz outra vez. Faz outra vez. E é para essa geração que eu quero pregar em rápidas palavras. Geração que tem sede de viver outra vez. E eu já começo a profetizar: esse é o tempo de vivermos outra vez o que os nossos pais na fé viveram. Oh, receba se você quiser. Esse é o tempo de nós vivermos outra vez o que os nossos pais na fé viveram. Se Jesus não voltar, a história a ser contada pelas futuras gerações não será apenas da igreja primitiva, não será apenas de John Hus, não será apenas de Jerônimo Savonarola, não será apenas de John Knox, não será apenas de John Edwards, não será apenas de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Nas futuras gerações, se Jesus não voltar, a história a ser contada será dessa geração. Oh, levanta a mão por gentileza. Deixa a mão levantada por um minuto, porque vendo essa juventude animada, entusiasmada, o meu coração ferve, a minha alma grita, o meu peito é aquecido, e é como se fosse o Espírito Santo dizendo: eu estou selecionando pessoas aqui para fazer parte daqueles que viverão o tempo de viver outra vez o avivamento, a glória, o poder do Espírito. Será que é você? Mas para você viver isso, você não pode se conformar com o que já viu. Ei, para você viver isso, você não pode se conformar com aquilo que você já ouviu. Você não pode se conformar com aquilo que você já sentiu. Por incrível que pareça, pastores, eu estou falando com pessoas aqui que nunca viveram uma experiência sobrenatural com Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que conhecem Deus apenas na superficialidade, conhece Deus apenas na teoria, conhece Deus apenas de ouvir falar. Mas Deus quer que você o conheça como Ele é. E eu quero desfazer aqui de uma fala que eu acho que é totalmente equivocada para essa geração. Eu ouvi alguém esses dias dizer que essa geração é analfabeta de Bíblia. Eu discordo plenamente. Essa geração talvez seja a que mais conhece Bíblia. Lá em Curitiba você pega um piazinho bem pequenininho, o camarada conhece muito. Até porque nós temos fácil acesso. Você entra no YouTube, tem um curso teológico gratuito. Você entra no Google, você acaba tendo inúmeras informações dos originais. Você vai na esquina, tem ali um curso teológico. É uma geração que conhece. O problema é que os nossos pais na fé, eles conheciam pouco, mas o pouco que conheciam eles viviam. O nosso problema é que nós conhecemos muito, mas não vivemos nada. Mas se nós começarmos a viver pelo menos um pouco daquilo que nós conhecemos, nós seremos poderosos em Deus para salvar os perdidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Mas eu estou falando com pessoas que conhecem de forma superficial, conhece na teoria. Eu estou falando com alguém aqui que entrou no oceano do Espírito e ficou na rasidade, ficou ali na superfície. Só que não é isso que Deus quer para você. É por isso que Ele te conduziu ao campo para dizer: venha um pouquinho mais no meu oceano. As águas estão nos joelhos, mas ainda não é o suficiente. Deus está dizendo: venha um pouquinho mais para o meu oceano. As águas estão na cintura, mas ainda não é o suficiente. Deus está dizendo: venha um pouquinho mais para o meu oceano.
As águas estão nos ombros, mas ainda não é o suficiente. Deus está dizendo: eu quero que você mergulhe, nade até as profundezas, porque é lá nas profundezas que eu quero te revelar coisas grandes, firmes. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem não sentiu, é o que eu tenho preparado para essa geração que me ama. Levanta sua mão por um minuto, levanta. Deus, se é verdade que o Senhor tem coisas grandes a nos revelar, se é verdade que o Senhor tem coisas grandes ocultas a revelar a essa geração, se o Senhor tem algo com esse povo, aonde houver alguém com a mão levantada, com o coração sensível e com uma alma, meu Deus, totalmente aberta para te sentir, por favor, dê um sinal para ele e para ela, que o Senhor tem coisas grandes para eles, mas faça isso agora, meu Deus. Chore calamandorebaia, chore calabácia, elendore calabaia, churi que lemindarabaia. Oh, eu estou pregando aqui não apenas para adolescentes, eu estou pregando para atalaias, eu estou pregando aqui para homens e mulheres de Deus, que serão ganhadores de almas. Despovoaremos o inferno e povoaremos os céus para a glória de Deus. Uma geração que o conhece de forma superficial, uma geração que o conhece apenas de ouvir falar, mas Deus quer se fazer conhecido. Lembra o tema da Jocum? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Nós não podemos fazê-lo conhecido sem antes conhecê-lo. E eu percebo muita gente nas redes sociais querendo fazer Deus conhecido sem antes conhecê-lo. Então Deus quer se fazer conhecido por você primeiro. E quando você o conhecê-lo, Ele vai dizer: vá e agora me faça conhecido. É por isso que Jó disse: antes eu só ouvia falar, só conhecia de ouvir falar, mas hoje eu o conheço como o Senhor é. Mas você não pode se conformar com as experiências que você já teve. Não é só isso que Deus tem para você. Às vezes eu me pego como um saudosista. Quando eu me converti há 11, 12 anos atrás, tem hora que eu paro e percebo: nossa, como os nossos cultos hoje são um pouco diferentes daquilo que eu já vivi no passado. Na época lá em Porto Seguro, Bahia, pastor Val, antes de começar qualquer culto, ele dizia: nós vamos tirar 30 minutos de oração. E nesses 30 minutos de oração, nós não vamos orar por nada pessoal ou individual. Nós vamos orar apenas para que o Espírito Santo tenha liberdade e desperte o dom em nós. Você quer orar por coisas pessoais individuais? Entra no seu quarto, vai lá e expressa a sua necessidade. Mas aqui nós vamos orar para que o Espírito Santo se mova em nosso meio. E o pastor Val tocava o sininho, todo mundo ia para a oração. Eu era novo convertido. Novo convertido é curioso, deixa de orar para ouvir as orações dos outros. Ainda mais naquela época que os irmãos oravam em voz alta. Parecia uma disputa, pastor Flávio, mas era uma disputa sadia. Porque quando um parava, o outro continuava. Quando esse parava, o outro continuava. Mas era gostoso porque a gente aprendia a orar. E o que a gente não sabia falar, pegava carona e dizia: Deus, eu não sei falar isso aí, mas é isso que eu quero. Deus, eu quero isso também que Ele está orando. E no outro dia, a gente estava orando igualzinho, porque a gente aprendia a orar da forma que os irmãos oravam. E eu ouvia as irmãs no círculo de oração orando: Espírito Santo, tenha liberdade. A casa é sua, nós somos do Senhor. Então faça o que lhe apraz,
faça o seu querer. Aí as irmãs do ciclo de oração recebiam oportunidade para louvar a Deus, e elas começavam a louvar numa linguagem que todos nós conhecíamos, mas dificilmente elas terminavam a canção na mesma linguagem. O instrumental era o mesmo, a melodia era a mesma, mas a linguagem era celestial, porque todas elas eram tomadas pelo Espírito Santo, e terminava a canção em línguas estranhas. Os jovens, nós, os adolescentes, sabe o que segurava a gente na igreja? Não era futebol depois do culto, não era atrações gospel, não era pizzaria, não era entretenimentos, nada contra. Mas o que segurava a gente na igreja era quando a gente via alguém cheio do Espírito Santo. Nós apontávamos para ele e dizia: Deus, eu também quero ser cheio assim. Quando víamos alguém profetizar, nós dizíamos: eu também quero profetizar. Quando a gente via alguém com variedades de línguas, dizíamos: eu também quero variedades de línguas, eu também quero ser cheio. A nossa oração era totalmente diferente. Eu já fiz algumas orações infantis, que considero infantis. Até hoje eu faço ela. Uma vez eu disse: Deus, me dá um pouquinho da unção que o Senhor deu a Elias, um pouquinho da unção que o Senhor deu a Eliseu, um pouquinho da unção que o Senhor deu a Samuel. Me deu uma doideira e eu falei: faz um pacote aí, Deus. Pega um pouquinho do que o Senhor deu a Elias, um pouquinho do que o Senhor deu a Eliseu, um pouquinho da unção que o Senhor deu a Samuel, um pouquinho do que o Senhor deu a Paulo, um pouquinho do que o Senhor deu a Pedro, um pouquinho do que o Senhor deu a Tiago, um pouquinho do que o Senhor deu para os apóstolos. Derrama tudo aí nesse pacote e coloca sobre a minha vida. Porque era isso que queríamos, mas dificilmente o culto acabava, que a gente não estava diante do altar profetizando um para o outro, falando em línguas estranhas, dizendo: vamos fazer vigília, vamos para o monte depois do culto, porque queríamos Deus, respirávamos Deus e queríamos revolucionar o mundo através da pregação do Evangelho no poder do Santo Espírito. E eu nunca vou esquecer, nunca, eu ouvi uma menina, ela tinha 13 a 16 anos de idade, e na oração dela ela dizia: Deus, eu preparei aqui 2 canções, com quais dessas 2 canções o Senhor quer que eu esteja louvando a Ti? E ela parou coisa de 1 minuto, missionária, e ela parando 1 minuto, de repente ela voltou: tá bom, Deus, eu vou louvar com essa canção que o Senhor quer que eu esteja louvando a Ti, mas quando eu estiver louvando a canção que o Senhor quer, faz alguma coisa diferente. Se tiver enfermo, cura. Se tiver oprimido, liberta. E naquele dia ela fez uma oração direcionada pelo Espírito Santo, porque ela disse: Deus, se porventura existe um pecador que não foi convencido do juízo, do pecado e da justiça, convença ele enquanto eu estiver louvando a canção que o Senhor quer que eu esteja te louvando. E aquela moça, com toda a simplicidade, recebeu a oportunidade para louvar, pegou o microfone, parece que não entendia muitos de notas, ou eu que não entendo até hoje, mas só sei que quando ela começou a cantar, parecia que o playback ia arranhar, mas de repente ela começou a cantar, a canção começou a fluir, parece que o Espírito Santo estava se movendo na casa, todo mundo cheio do fervor, glorificando, falando em línguas estranhas, cheio do poder do Espírito Santo, mas de repente, aquele fogo foi parando, os irmãos foram silenciando, e eu pude ouvir uma voz atrás. Eu olhei e lá na nave da igreja tinha um rapaz gritando: o que é que eu faço para sentir o que vocês sentem? O que é que eu faço para ter o que vocês têm? O que é que eu faço para ser como vocês são? Ele veio correndo da nave, se jogou no altar e disse: pastor, o que é que eu faço para ser crente também? A pergunta é: o que está acontecendo com a gente? Desculpe, mas existem pessoas aqui que só têm experiências de fogo, glória, poder do Espírito Santo em congresso, mas nenhum avivamento pode ser vivido na coletividade sem antes viver na individualidade. O que está acontecendo conosco? A pergunta é: será que somos a geração de cristãos mais fracassada de todos os tempos mesmo?
Será que somos tão carnais assim? Ou será que Deus se esqueceu desta geração e não deseja mais usar ninguém? Ou foi você que perdeu o entusiasmo, perdeu o primeiro amor, perdeu aquela chama que um dia queimou? Ou foi você que perdeu a motivação? Ou foi você que pendurou a sua harpa, a harpa da oração, a harpa da consagração, a harpa da renúncia, a harpa da santificação? Ou foi você que pendurou a harpa da entrega total a Deus? Ou foi você que pendurou a harpa de viver para a glória de Deus? O que é que aconteceu com a gente? A harpa está pendurada porque existe uma geração saudosista que está sem entusiasmo, e existe uma geração sedenta que também perdeu o entusiasmo. Mas eu não sei se você sente o que eu estou sentindo aqui. Há um grito de Deus para esta geração. Senhores, há um grito de Deus para esta geração. Ei, você que está na galeria, presta atenção nisso aqui. Há um grito de Deus para esta geração. Há um grito de Deus para esta geração. E o grito de Deus é: eu não desisti de usar vocês. Eu não desisti de fazer outra vez. Tire a harpa do salgueiro. Tire a harpa do salgueiro. Tire a harpa do salgueiro. Tire a harpa do salgueiro, que eu me responsabilizo em fazer outra vez. Levanta a tua mão, vai. Levanta a tua mão. Oh! Tire a sua harpa do salgueiro agora. Abra sua boca e comece a dar glória. Haverá um reboliço aqui nesse lugar agora. Deus está dizendo: eu vou fazer outra vez. 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 Há uma avalanche de glória para descer aqui nessa casa. Vai começar pela galeria. Levanta a sua mão aí, levanta. Levanta. Olha Deus dizendo: eu vou fazer outra vez. Eu vou fazer outra vez. Eu vou te usar outra vez. Eu vou te encher outra vez. Eu vou te dar dons outra vez. Eu vou te dar poder outra vez. Aqui na nave, eu vou te usar outra vez. Eu vou te alabaixo. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu quero dar um recado para o inferno. A minha geração não é fracassada. A minha geração não é carnal.
A minha geração não vai viver apenas das experiências do passado. Eu acredito na minha geração, e nós viveremos coisas extraordinárias da parte de Deus. Eu estou falando com moças aqui que tem chamada missionária, vai para o campo missionária, serão esposa de obreiros. Eu estou falando com moços aqui que vai pregar nessa nação, será um ganhador de alma, será cheio do Espírito Santo. Eu estou falando com você, nós vamos revolucionar, vamos revolucionar, vamos revolucionar. Cadê você? Nós vamos revolucionar. Você pode se colocar em pé. Eu quero orar com você, que é o alvo desta mensagem. E você está dizendo: eu faço parte da geração dos sedentos. Saia do seu lugar correndo e venha até aqui o altar orar comigo. Eu faço parte dos sedentos. Saia do seu lugar correndo e venha orar comigo. Venha, venha, venha. Olha isso. Não precisa pressão psicológica. Não precisa usar técnica de pregador. Se a palavra não fizer efeito, não são as técnicas, não são os meus gritos que farão o efeito. Existe uma geração sedenta. Existe uma geração sedenta. Existe, se quiser descer da galeria, desça. Existe uma geração sedenta. É por isso que eu acredito na minha geração. Existe os picareta, pastor Flávio, existe. Os corruptos, existe. Existem os que se corromperam, sim. Existem os carnais, existem. Mas existem os sedentos. Existem os que estão dispostos a pegar a harpa e tocar. Uribashuri kalamandarabaia. Ore calabaiotere calamanduri calabácia. Ori calaia shuri calamindaraia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Oria chore calamanduri baia. Ori kelaya chori keleminduri provias. Duri calamanduri geminduri praias. Ergandu minchori keleminto que provias. Terra que tu que ponde kelebria. Alaya chori calabácia. Uri calabandu kelebinde kelebra caia. Alabashuri calabacandaraia. Alabachore keleminduri calabahaya. Alabashuri kelebria. Alabachore kelei. Alabashuri ketekete. Alabaya. Alabaya. Oh. Você pode me ajudar agora? Você sabia que às vezes Deus nos abraça por intermédio do abraço de alguém? Abraça essa pessoa que está do seu lado aí. Abraça. Abraçado, olha aqui para mim se você puder. Lá na galeria, aqui, faça isso. 1 minuto nós temos. 1 minuto. Você que abraçou essa pessoa, por 1 minuto, a sua oração seja apenas essa: faz outra vez, Deus. Faz outra vez, Deus. Faz outra vez, Deus. Eu conto 3. No final da minha contagem você começa a oração. Eu conto 1. A minha geração não será fracassada. Eu conto 2. Essa geração viverá para a glória de Deus. Eu conto 3.
Vamos despovoar o inferno e povoar os céus com almas. Comece a orar. Faz outra vez, Deus. Faz outra vez. Faz outra vez. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos a Ti. E renova os nossos dias como dantes. Recebe, recebe, seja avivado. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Recebe dons espirituais. Recebe o dom da palavra de sabedoria e conhecimento. Recebe o dom de variedades de línguas, o dom de interpretação de línguas. Recebe o dom de discernir os espíritos. Recebe o dom da fé. Recebe o dom de curar os enfermos. Recebe o dom de sinais e maravilhas. Recebe, recebe. Recebe aqui em cima. Recebe aqui em cima. Faz outra vez, Deus. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez.